Esta é uma decisão muito simples que muda completamente o seu resultado e pode aumentar as suas chances de crescer e se desenvolver profissionalmente. Pode parecer simples demais para ser verdade, mas eu vou te explicar de ponta a ponta e você vai entender como isso pode prejudicar demais o seu resultado se você for pelo caminho errado. Eu falo com vários profissionais de planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, SNOP, SNOE, IBP, de todas essas áreas, e eu vejo esse erro sendo cometido várias vezes. Um dos segredos, quando você está lidando com estas áreas, é saber quando você desce no nível do detalhe e quando você não desce no nível de detalhe. E aí, detalhe é olhar nível produto, nível máquina, equipamento, ferramenta, olhar lá na ponta o que está acontecendo, nível código da matéria-prima. Quando você decide descer no detalhe e quando você não olha o detalhe, é difícil você chegar nessa conclusão. Eu vou te explicar 2 pontos, vou te trazer 2 exemplos para você entender que em alguns momentos é importante entrar no detalhe e em outros momentos você não deveria entrar no detalhe. E aí, eu ia fazer 2 afirmações aqui, eu vou fazer essas afirmações, mas eu já antecipei um pouco da conclusão, então talvez perca a graça nas afirmações que eu vou fazer, mas eu vou seguir com elas aqui. E se eu te dissesse que quando você tiver aí um plano de médio prazo para 12 meses, 18 meses, e se eu te dissesse que você não precisa entrar no detalhe nesse tipo de plano, nesse tipo de horizonte de tempo, e se eu te dissesse que você precisa entrar no detalhe? Você tem as duas opções aí. E eu vejo profissionais indo nas duas direções e cometendo erros nas duas direções. E o primeiro erro é que quanto maior o horizonte de planejamento, então quanto mais distante você está do hoje, se você está aqui hoje olhando o que vai acontecer daqui a 12 meses ou daqui a 18 meses, você erra muito mais. Maior é o erro. Quanto mais distante do ponto de origem você está, maior é a chance de você errar. É muito difícil você saber exatamente quanto você vai vender daqui a 12 meses ou daqui a 18 meses para você chegar na conclusão e decidir quanto você vai produzir. É muito difícil você ter precisão nesse número. Claro que você tem que fazer uma projeção, vou falar um pouco mais para frente sobre planos de médio prazo, você tem que fazer uma projeção, senão você fica perdido e não consegue tomar a melhor decisão. Só que, de novo, quanto mais distante do ponto do hoje você está, maior é a chance de errar. E aí, quando você pega um horizonte muito longo e entra no nível do detalhe do produto, da máquina ou do equipamento, você erra ainda mais. É mais fácil você acertar o volume de vendas ali como um todo, para daqui a 12 ou 18 meses, do que você acertar o volume de vendas de um item ali do seu portfólio ou acertar o consumo de um material do seu portfólio de materiais. É muito difícil você acertar o detalhe quando você está olhando para 12 ou 18 meses. Então, primeiro erro, tá? É colocar energia olhando o detalhe para um horizonte muito longo, sendo que olhar o detalhe não vai melhorar o seu resultado em absolutamente nada. Então, não é inteligente olhar o detalhe sem necessidade. Esse é o primeiro erro, o primeiro ponto. Mas tem um ponto muito crítico que, se você tem eu vou falar 2 exemplos, tá? 2 exemplos críticos. Se você tem um equipamento exclusivo ou uma ferramenta exclusiva de um produto, neste caso você precisa olhar o detalhe. Por quê? Se você está fazendo uma projeção ali de capacidade de produção, você tem um plano de demanda para 12 ou 18 meses, e aí você está projetando quanto você precisa produzir para daqui a 12 ou 18 meses, ok? Se você não olha o detalhe, você vai olhar esse plano de produção de forma consolidada. Perfeito? E aí você consegue tomar várias decisões, como investimento em certos equipamentos, mas isso está consolidado. Avaliar se a fábrica como um todo tem capacidade para produzir aquele volume, mas, de novo, isso está consolidado. Se você avalia esse tipo de item que eu falei, um item que tem um equipamento exclusivo, uma ferramenta exclusiva, uma máquina exclusiva, se você olha esse tipo de item no todo, você não vai conseguir identificar ou uma falta de capacidade ou uma ociosidade desse equipamento especificamente. E o que pode acontecer? Pode ser que esse produto do seu portfólio ele tenha uma variação de demanda, então ele cresce a venda ali durante 3 meses do ano, por exemplo, e aí essa venda ela supera a sua capacidade de produção,
E você deveria ter tomado decisões específicas para este item, como antecipação da produção, como formação de estoque com antecedência, ou, se a sua decisão for não formar estoque com antecedência, alinhar com os clientes que durante este período, não sei se eu falei 3 meses, mas vamos supor que a demanda tenha variado durante 3 meses. Você alinha com os seus clientes que durante estes 3 meses o seu prazo de entrega vai ser maior, então você consegue tomar decisões com antecedência porque você está avaliando aquele item separadamente e você não está olhando ele dentro do todo, tá? Então, se você não olha o item no detalhe, neste caso, você pode ter problemas. Então, não é tão simples assim, não vou olhar o detalhe. Não, você tem que entender, você tem que colocar inteligência no seu processo para ver quando você olha o detalhe e quando você não olha o detalhe. E eu falei que eu ia dar 2 exemplos, né? Um é esse de capacidade de produção e um outro exemplo é para consumo de materiais. Se você tem um material específico de um item, vale o mesmo raciocínio. O seu plano de materiais para 12 ou 18 meses, ele precisa levar isso em consideração. Não dá para você ou olhar o plano de materiais como um todo. Primeiro que é difícil encontrar uma empresa que faz planejamento de materiais para 12 ou 18 meses, tá? Para não falar que é raro, ok? E você deveria fazer isso. Esse é um ponto muito crítico, porque muito da redução de custo na compra de materiais vem de um planejamento de médio prazo, vem de alinhamento contratual, de previsibilidade no consumo, mas isso é uma outra discussão. Então você precisa ter um plano de médio prazo aí dos materiais. E aí, se você tem um item, um material que vai em um item específico, vale o mesmo raciocínio, porque o seu fornecedor ele pode ter um problema de capacidade durante um período que você precisa consumir mais daquele material. Então, tomar a decisão ali de olhar o detalhe no médio prazo ou não olhar é fundamental para você conseguir entregar resultado, porque se você não coloca inteligência nesse processo, ou você vai colocar energia sem necessidade, olhando o detalhe, isso não vai gerar resultado nenhum, e aí você vai deixar de colocar energia em outras coisas que trariam resultado hoje, te ajudariam hoje a se desenvolver, porque você ia estar conseguindo entregar resultado e colocar energia onde realmente é importante, ou você deixa de colocar energia onde você deveria, que é o detalhe, esses 2 exemplos que eu dei, e aí quando você entra num período crítico, você começa a atrasar a entrega, vira uma loucura e você não sabe o que está acontecendo. Sendo que uma decisão muito simples, como eu falei lá no começo do vídeo, mudaria completamente o seu resultado e você não precisaria passar por um turbilhão de atrasos, porque você já teria decidido que este item eu vou produzir com antecedência ou este item terá um prazo de entrega maior durante esse período. Então, é uma decisão muito simples. Fica o recado aí para você. E eu falei que eu ia falar sobre planos de médio prazo. Você precisa ter um plano de médio prazo, pelo menos médio prazo na sua operação. Então você tem que olhar 6 meses, tem que olhar 12 meses, dependendo do tipo de operação que você tem na mão. Se tem algum problema sazonal, variação de demanda, você tem que olhar 18 meses para frente. E aí tem operações que olham 5 anos para frente, operações que têm capital intensivo, muito investimento em equipamento, ou operações que dependem da natureza. Quer um exemplo de operação que depende da natureza? Produção de papel. Depende de plantar a árvore, então o ciclo é muito maior, ele é mais longo. Então, você precisa ter um plano de médio prazo. Isso muda completamente o seu resultado. E aí, se você tem um plano de médio prazo e coloca inteligência aí nas decisões, da forma que eu falei, na hora de olhar o detalhe ou não olhar o detalhe, tenho certeza de que você entrega muito mais resultado e é reconhecido muito mais como um profissional de qualidade da área, tá bom? É esse o vídeo. Obrigado por acompanhar até o final. Curte o vídeo, compartilha, salva, faz o que você quiser aí com o vídeo, mas se foi bom para você, se entregou algum resultado positivo, se você saiu com alguma ideia, algum insight aqui do vídeo, curte, compartilha, faz um comentário, segue se você estiver vendo o vídeo no Instagram, se inscreve no canal se você estiver vendo o vídeo no YouTube. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.